Boa tarde, iniciamos mais um encontro síncrono do FIME e hoje nós teremos o prazer de receber o professor Juvencio Linhares, que ministrou o curso de Harmonia e Improvisação aplicado ao contrabaixo. O professor Juvencio Linhares é graduado em Música pela Universidade Estadual do Ceará, é professor da Rede Cuca, da Prefeitura de Fortaleza, Ceará. Como baixista, acompanhou renomados cantores e instrumentistas nacionais e internacionais dos mais variados gêneros musicais. Sua formação, influências e carreira lhe proporcionaram ter como característica maior a versatilidade, sabendo entender e adquirir a linguagem e as nuances diferentes de cada estilo musical. Além de professor e músico atuante, Juvencio Linhares acumula larga experiência como arranjador e diretor musical, assinando a direção dos projetos Revelarte e Entre Canções, realizados pela Casa de Vovó Dedé. Então, é com muito prazer que nós recebemos o professor Juvencio Linhares. Boa tarde, Juvencio, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Boa tarde, boa tarde. Cara, eu estava falando de mim mesmo, eu fiquei até nervoso aqui. Tanta coisa. E aí, tudo bem? E aí, que maravilha, né, tê-lo aqui, assim, com essa sua experiência profissional, né, a sua formação, né, essa grandeza da sua formação como músico, como instrumentista, como arranjador, diretor musical. É um prazer recebê-lo aqui. E já começando diretamente, né, inclusive eu quero dar as boas-vindas também ao Odair Sebaniski, não sei se é assim que fala, se tiver certo, dá um ok. Ele deu boa tarde, seja bem-vindo. Se quiser participar aqui com a gente, conversando com o professor Juvencio, você pode acessar o link do StreamYard, entrar aqui na sala, e aí, quando houver a oportunidade, aí eu coloco você na transmissão. Se você preferir, você pode colocar os comentários aí no chat mesmo, tá bom? Então, direto ao assunto, professor Juvencio, eu queria pedir que você começasse falando um pouco para a gente, compartilhando um pouco com a gente da sua história de vida, da sua história profissional, né, a sua história como músico, né, que é uma história, a história do músico, do professor, né, são histórias sempre inspiradoras para quem está num processo de formação. Então, primeiramente, eu queria que você compartilhasse conosco um pouco da sua história, né, da sua experiência de vida e profissional. Primeiro, eu queria agradecer, né, a Casa de Vovó Dedé pelo convite, né, pela confiança, né, pela confiança depositada em mim, né, para que eu pudesse ministrar essas aulas, né. Realmente é muito bacana, a gente se sente muito, muito prestigiado, né, muito bem quisto, eu diria assim, né. E eu
realmente sou muito grato, né, pela confiança, né, do pessoal. Sem contar que é um lugar, assim, esplêndido, né, assim, todo mundo que entra, né, acha maravilhoso e tal, o incentivo que acontece à música, à arte de uma forma geral, né. Então, fazer parte disso, né, como tutor, como professor, assumir um cargo desse, né, uma responsabilidade grande dentro desse festival, que é tão grande, né, que é tão bacana. Enfim, gratidão, eu acho que é a palavra. Vamos lá, sobre a minha história como músico, na verdade, eu nunca parei para pensar, para imaginar, assim, para contar ela, né? Mas eu acho que, como muita gente que eu conheço, aconteceu na igreja, né? Você na igreja, você. Na verdade, assim, tá vendo como eu não tenho formulado essa ideia, como eu comecei, né? Então eu vou tentando, como é que se diz, assim, ver o ponto de partida, né? Mas eu acho que o ponto de partida foi a infância mesmo, assim, quando eu ainda não tocava, porque eu via muito meus tios tocando, né? E eles tocavam coisas que, para minha infância, era um pouco estranha, né? Assim, pelo fato da idade que eu tinha, mas que acabou se tornando as músicas que, quando eu lembro da minha infância, eu trago essas músicas à mente, assim. Eu até brinco com os meus alunos, né, que quando a gente pensa assim, músicas da tua infância, aí tem gente que fala o Polegares, né, da Eliana, né, os mais experientes falam o Quem Quer Pão da Xuxa, né. Eu conheço pouco essas coisas porque eu sou novo, né, assim, eu tenho, sei lá, 19 anos, então para mim é de Pokémon para cá, né? Mas assim, eu lembro de Águas de Março, sabe? É tão doido isso, assim. Minha infância, né? Eu lembro de tarde em Itapuã, um tio meu tocando na calçada de casa e todo mundo ao redor ouvindo, sabe? Essas músicas dos seresteiros, né? Nelson Gonçalves, esses românticos aí, né? Eu lembro muito do meu pai tocando de noite, eu rondo a cidade, a te procurei. Então, essas músicas das antigas, né? São as músicas assim que fizeram parte do meu universo infantil, né? É engraçado isso, né? Então, eu acho que aí foi o ponto de partida, sabe? Para eu desenvolver musicalmente, assim, a influência da boa música em casa, né? Eu não diria boa música, né? Porque não é porque não é boa música que não vai incentivar, né? Incentiva do mesmo jeito, né? E o bom é relativo também, né? Complicado dizer assim, o que é bom e o que é ruim, né? Mas o fato é que essas músicas, né, meio que marcaram a minha infância, assim. E eu, com meus 12 anos, eu fui para a igreja evangélica, né? E lá eu via todo mundo tocando e eu já estava começando a arranhar violão em casa e tal, aprendendo algumas coisas simples. Eu lembro que uma das primeiras músicas que eu aprendi foi essa aqui. Deixa eu pegar o violão. Um dedilhadozinho de uma música do Tom com a Miúcha, né? Que foi o... né? Pela Luz dos Olhos Teus, né? É uma música que acho que foi uma das primeiras músicas que eu aprendi. Eu via nas velhas revistinhas, né? Eu via nas velhas revistinhas. E aí, Aldair, boa tarde, tudo bom? Então, aí eu comecei a tocar, né? Comecei a tocar essas músicas e tal. Aí comecei a pegar alguma coisa de Legião Urbana. E quando entrei na igreja, já foi pegando o repertório, assim, não para tocar, né? Mas porque eu queria aprender a tocar aquelas músicas. Eu tava na empolgação de tocar violão e tinha descoberto um universo novo, né? Então eu queria tocar aquelas músicas, né? Também. Aí acabou que, na época, eu lembro que eu em casa, eu ficava também tentando aprender a tocar bateria, né? Era uma comédia muito grande. Os sofás eram os tambores, né? Aí tinha um banco que quem nasceu antes dos anos 90 aqui vai saber, né? Que era de plástico e ele separava no meio
E o assento dele era uma tampa que dentro você podia colocar coisas assim. Um tamburete, né? Eita, Jesus! Entregando a idade. Aí, isso era a caixa da bateria, né? E o tamanco da minha mãe, ao contrário, né? Onde, por exemplo, você veste aqui, né? Você calça o pé aqui. Eu usava ele assim, né? Aí, no que eu bati o pé, ele ficava batendo no chão, era o bumbo, né? E baqueta de quem tá aprendendo é óbvio que é o pauzinho do café, né? Óbvio, nunca vai ser outra coisa diferente. O prato da bateria era a grade de um ventilador de ferro, né? Que inclusive se quebrou toda. Então essa era a minha bateria, eu aprendendo a tocar bateria e tal. E quando eu cheguei na igreja eu queria tocar bateria, né? Você tinha 11, 12, sei lá, até os 15 anos mais ou menos. Mas aí me colocaram para tocar baixo. Eu não sabia nem o que era o baixo, né? Eu não sabia que existia o baixo. E quando eu comecei aí eu vi o baixista tocando e já entendi mais ou menos ali a onda. Não tem muito mistério, né? O começo já fui tocando, né? E essa ideia de arranjar, né? É velha, né? Muito antiga, assim. Desde que eu comecei a tocar, eu acho. Eu sempre gostei de mexer nas músicas, mexer nas harmonias. Eu acho que por conta da influência, né? Das harmonias mais complexas de bossa nova, de música brasileira. Quando eu via uma coisa muito sol, ré, lá menor, dó, assim, tá, mas e se a gente colocasse uma atenção aqui, né, invertesse um baixo e tal? Eu sempre tinha meio que essa ideia, assim, né? Inclusive na igreja eu era meio que o ministro de louvor me dava uns carões, né, assim, porque eu inventava demais, né? Algumas coisas a galera até fazia, assim, mas outras não, né? Enfim. E esse período foi dos meus 14 até os 20, mais ou menos, 19, 20 anos. Foi quando eu comecei a dar aula na igreja, né? E, e nesse dar aula, vinham pessoas de fora também, dos bairros, né? Não era só pessoal da igreja. E chegou um aluno meu na época e disse que tinha uma banda que tava, ele tocava numa banda, mas queria precisar sair, queria para outra e tal, e perguntou se eu não queria assumir. Eu estava naquela época de vestibular e só tocava com o pessoal da igreja e tinha muito essa coisa do querer tocar o que eu gostava, né? Que na época eu saí da bossa nova para o heavy metal, né? Muito doido nesse caminho. Eu acho que é daí também que vem a versatilidade, né? Saí da bossa para o heavy metal e comecei a tocar coisas rock mais pesado e tal, e esse negócio do forró, né? Você sempre olha assim torto, né? Quando você é roqueiro, assim, não, nem todos, né? Mas eu diria mais quando você é criança, né? Quando você é adolescente e tal. Você olha meio torto, assim, a gente tocar forró e tal, não sei o quê. Não, como o que é que o pessoal vai dizer, né? Mas aí o cara começou a dizer, cara, é tanto o cachê, não sei o quê. Aí você, rapaz, eu posso até, né? Pensar em fazer isso aqui. Aí eu comecei a tocar. Comecei a tocar e foi aparecendo outra banda. Depois eu comecei a tocar numa banda de reggae. Aí uma banda que fazia cover de músicas pop na época. Foi na época que bombou a Pitty, né? Essa cantora de rock, a Pitty. E tinha uma banda que fazia cover da Pitty e a gente se apresentava e tal, e rolava um cachezinho de vez em quando. O reggae estava super em alta também, em Fortaleza, né? Canto das Tribos, barraca, enfim, tinha um bocado de barraca. Sorriso do Sol. E nessa época também eu comecei a tocar, né? E fui despontando, né? Assim, no sentido de que comecei a fazer um trabalho com um amigo meu que tinha uma coisa mais Los Hermanos, assim, na história. E daí uma outra banda já me viu tocando, estava sem baixista. Ou coisa difícil é baixista, né? É um negócio difícil. Eu entrei na igreja porque baixista é difícil, né? Eu entrei para tocar na igreja porque baixista é difícil de encontrar. E não tinha baixista, né? Ou um negócio difícil. Aí acabou que eu fui tocando outras coisas, né? E isso o tempo foi passando, o tempo foi passando. Aí eu fazia o vestibular e não tinha muito interesse nas coisas que eu fazia, mas tinha que fazer, né? Porque os primos estavam tudo entrando na faculdade, era dentista, era jornalista, advogado, administração de empresa, enfermagem, né? E eu lá tocando, né? E eu, caramba, meu irmão, e agora? Eu comecei a fazer o vestibular para geografia, né? Para história, para coisas assim que eu não tinha interesse de passar, né? E isso aqui a minha mãe tomara que a mãe não escute. Mãe, não escute isso aqui não, viu, mãe?
que eu vou falar agora, viu? E às vezes eu sabia até a resposta das provas e não respondia porque eu não queria passar, né? Às vezes eu passava na segunda fase e tal, e eu tentava não ir bem nas segundas fases das provas, né? Não escute isso aqui, não. Porque não era do meu interesse, assim, né? Passar. Porque no fundo, cara, quando você é músico, né? Você não consegue fugir, sabe? Por exemplo, hoje eu dou aula, eu tenho uma turma de senhores, né, que eles já estão aposentados, alguns estão se aposentando e tal, ganham muito bem, têm excelentes trabalhos, mas nunca largaram a música, assim. E hoje em dia eles se dedicam ao máximo, assim, à música, né? A gente faz apresentações e tal, a gente tem uma banda junto, e eu dou aula para cada um individualmente, né? Enfim, você não consegue fugir, sabe? Não consegue, não consegue. É como. É difícil, assim, você conseguir fugir disso, né? Mas, enfim, e daí eu fui despontando, entrei no mercado dos barzinhos, né? Acho que foi a minha maior escola, assim, de repertório, foi o barzinho. Todo mundo diz que o baile é uma escola, né? Mas não é, não é. O baile não é uma escola. Pelo contrário, o baile, ele meio que engessa você. Porque, pelo menos antigamente era assim, né? Hoje em dia o baile mudou muito, assim, a ideia, né? Mas o barzinho sim, né? Eu lembro que na época não tinha tablet e eu tocava com alguns cantores e eles vinham com malas, com cadernos, assim, com cerca de, sei lá, 200, 300 músicas em cada um. E eram 3, 4, 5, 6, 7 cadernos. Tinha um cara que tinha uma mala tão pesada, eu ia de carona com ele, que ainda não tinha transporte nessa época, e a minha função era carregar a mala, era mais pesado que meu baixo. E é assim, cara, toca a música tal, e o cara vai lá no caderno para pegar a música para tocar e tal, não sei o quê, e é assim que você vai aprendendo, né? Na marra mesmo, né? Aprendi na marra mesmo, assim. Logo depois eu entrei na faculdade, né? E lá muito bom, muito inspirador a faculdade, assim. Não pelo aprendizado de música em si, mas pelo ambiente que você tá, sabe? Assim, você respira música, né? É um período da sua vida em que você passa realmente, sei lá, você se dedica 4, 5 anos, 6 anos da sua vida a estudar aquilo, assim, né? A conviver intimamente com aquilo, né? E há muitas descobertas legais, sabe? É muito interessante, assim o lance da faculdade. Assim, eu recomendo para todo mundo que quer ser músico profissional. Tem gente que, porque eu não tenho a veia para dar aula, né? Mas mesmo assim, entre numa faculdade de música, conheça novos músicos, conheça novas músicas, novas formas de compor, sabe? Tentar sair da caixinha é muito bacana, muito, muito enriquecedor mesmo, assim. Enfim, depois da faculdade foi que as portas foram se abrindo mesmo, assim, né? E é interessante porque não há um marco, né? As coisas vão acontecendo, né? E você vai pegando os trabalhos e cada vez vão surgindo mais trabalhos e você vai pegando. Quando você vê, você já está imerso, assim. Você não consegue mais fazer outra coisa, assim. Por exemplo, o tempo passou tão rápido para mim que esse processo todo começou mais ou menos em 2004, né? Sei lá, daqui a 2 anos, 3 anos, vai fazer 20 anos que eu trabalho com música. E eu não vi esse tempo passar, assim, foi muito rápido, sabe? Foi muito, 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 muito rápido mesmo que passou o tempo, porque, como eu disse, você vai imergindo no trabalho, né? A sua direção, a direção do seu olhar. Então, é por isso assim que eu digo que o tempo passa rápido, você meio que não consegue controlar muito essa coisa assim. Mas enfim, eu acho que é por aí a minha história na música, né? Eu acho que deu para resumir em 15 minutos aí. Gilvência, eu não queria te interromper, é porque deu uma travada no teu áudio, aí eu ia escrever aqui no chat, mas resolvi aparecer aqui, mas já voltou, já está ok. Beleza. E aí nós temos aqui o nosso participante, Odaí, não sei se ele deu uma saidinha,
E a gente já pode abrir para ele participar, comentar, tirar dúvida. Você tá ok? Dá um legalzinho aí, Odaí, para... Por aí, ok. Odaí. Vou lhe incluir aqui na tela. Estão me escutando? Sim, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Enfim, história linda, professor, mais ou menos como a minha também, assim, quer dizer, eu sempre gostei de música, assim, desde sempre, desde criança, sempre cantei, tive interesse em instrumento, mas daí, enfim, no período de infância e adolescência, não tive a oportunidade, assim, de tocar, mas sempre cantei e tal, sempre gostei de... Meus pais ouviam música gaúcha e a música sertaneja caipira, assim, né? Tinha um Carreiro, Tonico Tinoco. E aí depois conheci uma galera, assim, e acabei tentando fazer parte de uma banda, assim, para tocar em baile, mas não fui muito feliz. Pegou bem no período também da muda vocal, né? Então, acabou que minha voz teve um buraco no meio, assim. Caramba! Aquela coisa de criança, da puberdade mesmo, né? Então, hora tinha muito grave, hora tinha agudo demais, e aquele escorregão na voz. Eu sei bem como é isso. Eu fui muito... Conseguia... Tiraram muita onda comigo nesse período aí. Não conseguia afinar muito bem, assim, né? Então... Mas aí acabou que eu conheci um colega assim que trabalhava na mesma empresa, que tocava, era multi-instrumentista, cantava e tal, aí me mostrou o universo dos bailes, aí acabei participando um meio ano assim na banda que ele tocava, que tocava de tudo também, né? O repertório de baile gaúcho, mas também misturava vários repertórios do Brasil aí. Né? E aí eu pude conhecer e, de certo modo, descobri que não era um universo que eu queria, assim. Entendo. Eu acabei entrando num coral por conta da banda essa, que tinha um integrante que era tocar trompete e gostava, e tocar na orquestra da cidade. Aí eu, por intermédio desse guri, eu entrei na orquestra, até fiz um trabalho lá com percussão, assim, e entrei no coral de uma universidade da cidade lá, e aí me apaixonei pela ópera e resolvi estudar canto lírico, e sempre gostei de violão também, aí descobri que eu adorava violão clássico e tal, e fui atrás disso, né? E lá se foram quase 23 anos. É bom ter cuidado, né? Para a gente não entregar a nossa idade, sabe? Sim. Não, mas eu sou do século 2 meses passado. que eu comecei a tocar. Eu sou do século passado, não me envergonho. Já não é mais uma criança, né? Mas assim, aí... Eu nem posso falar que respeite ao menos meus cabelos brancos, né? Mas assim, aí vi o curso, né? Assim, eu dou aula também, já tem 20 anos, né? Porque depois comecei a estudar canto, assim, é aquela coisa, mudei de estado, de cidade, aí saí do Rio Grande do Sul, vim morar em Curitiba, onde resido, né, há 22 anos praticamente, e comecei a trabalhar com música, daí efetivamente, né, e dando aula e coisa, mas daí também sou um pouco, né, assim como o professor, um pouco meio multi-instrumentista também, a gente vai se virando aí Tem que ser. Mas, claro, meu instrumento principal é o canto, né? Eu fiz uma formação em canto lírico e aí também estudo violão clássico, já tem 16, 17 anos aí. Estou enrolando minha professora para fazer a prova final faz tempo e coisa, mas enfim, né? A gente casa, tem filho, começa a complicar um pouco. É verdade. Né? Começa a dar aula. Mas aí, assim, vi o curso e me interessei muito por aprender a fazer o improviso, né? Que é coisa que vem muito da música popular, né? E no baixo, né? Então eu toco um pouquinho, né? E aí eu digo, não, eu quero entender esse universo aí,
vi o festival aqui, digo, vou me inscrever, vou assistir às aulas aí. E eu queria, né, então, agradecer por tenho escutado as aulas, assim, tem me aberto a mente, assim, Coisa boa. tenho feito bastante coisa, assim, tem um aluno até de baixo, tô brincando com ele, com as atividades que você mostrou nos vídeos ali, coisa, né? Então, Bacana. assim, eu queria entender como é que é um pouco melhor esse processo de criação, o uso, né, das tensões no meio das músicas, né, como tu comentou no começo ali, que foi brincando na igreja lá, Aham. embora não tivesse te dado a bateria, né, mas no Pois bar é, você cara, é viu uma as frustração. possibilidades, Até né? hoje eu não sou bem resolvido por conta disso. Brincadeira, brincadeira. Então, sobre o uso de tensões, é essa a pergunta? Isso. Certo. Cara, o que eu acho é o seguinte: a música é uma linguagem, né? E como toda linguagem, como todo novo idioma, né? Você aprende na prática, né? Você aprende praticando, assim. E dentro desse idioma existem vários, como que eu posso chamar, assim, dialetos, né? Existem Uhum. vários dialetos, né? Dentro desse idioma. Então, é um universo muito vasto, né? Esse universo da improvisação é apenas um, né? É apenas um, assim, Uhum. não desmerece os outros nunca, jamais, né? E nem o contrário, né? Então, eu acho que improvisar tem muito a ver com o seu dia a dia com o instrumento, sabe? Tem muito a ver com quanto tempo você se dedica a esse dialeto da música, né? A essa ramificação da música, sabe? E dentro dessa ramificação é como se você estivesse aprendendo uma nova língua dentro dessa língua, né? Uhum. Por exemplo, como é que eu vou aprender a improvisar, né? Primeiro de tudo, ouvindo Uhum. bastante improvisadores, ouvindo bastante músicas instrumentais, até mesmo músicas cantadas. Mas não é só ouvir, é ouvir com atenção, é ouvir tentando decorar, tentando entender, tentando analisar como é que as coisas funcionam, né? Porque eu acho Uhum. que como todo idioma, inclusive o nosso idioma de berço, né, o português, você aprende imitando alguém. Você, Sim, né, todas as palavras que eu falo hoje é porque eu já vi alguém na minha infância falando, sim, entendeu? sim. Então, na música não é diferente, né? Você precisa de referências, sabe? Você precisa copiar mesmo, copiar, a palavra é essa, copiar Uhum. alguém. Você precisa começar dentro de uma estética, dentro de um estilo. E o seu som, a sua música, ela vai se desenvolver a partir dali, né? E outra coisa também que é muito importante é você ser ousado, entende? Não é só tocar o que está escrito, né? Vou tocar o que está escrito, ok. Mas que tal se eu entendesse o que está escrito? Uhum. E no que eu entendo, eu tenho como mexer de outras formas, entendeu? Porque uma coisa tá escrito assim, tá? Eu vou tocar exatamente assim, o que está escrito. Quando eu entendo, o que é o entender? O entender tá, mas isso está baseado em que harmonia? Essa Uhum. melodia está em cima de que harmonia? Que notas desses acordes eu estou usando dentro dessa melodia? Que notas eu estou usando como passagem? Aí você começa a expandir, né? Que é os e se. E se eu tocasse na relativa? Fazendo a mesma melodia, porém, em cima do acorde relativo, que tipo de som que iria gerar? E se eu tocasse no antirrelativo, né? Que tipo de som iria gerar? Aí você vai experimentando, entendeu? E você vai vendo o que funciona e o que não funciona, né? E esse lance de funciona, não funciona, muda com o tempo, entendeu? Tem gente que não consegue ouvir uma nona, uma sétima maior, que diz que tem alguma coisa errada, que diz que algo de errado não está certo, né? Mas, com o tempo, você vai percebendo que nem sempre está errado. Peraí.
Agora tá tão bonitinho, entendeu? Por exemplo, uma coisa que eu acho... Um exemplo que eu gosto de dar, né? Você pegar um Garota de Ipanema, né? Se a gente parar para analisar o início da Garota de Ipanema, é um clássico, com certeza tu deve conhecer, né? Já tocou o baile, conhece, né? Sim, sim. Então você tem uma harmonia de Fá maior, né? Fá com sétima maior. Dá para ver o meu violão. Sim. Ok. Já parou para pensar onde que está a melodia dessa música? Que graus desse acorde a gente usa para essa melodia? Já fez esse estudo? Não, não. Vamos lá. A melodia é essa, né? Ó. É isso, desse acorde, né? Depois a gente passa para esse acorde aqui. Vamos analisar só esse acorde. Olha a melodia. Eu estou em Fá maior, tá? Minha melodia tá Sol, Sol, Mi, Ré, Sol, Sol, Mi, Ré, Sol. O que essas notas representam para o acorde de Fá maior? Eu estou tocando exatamente nona, sétima maior e sexta maior. Entende? Então, é aquele velho lance, né? Da análise, né? Uma coisa é eu aprendi a melodia. Outra coisa é eu entendi a melodia. Eu sei em cima de onde. Eu sei em cima de qual acorde essa melodia vai dar. Vou aprender o som do nono grau. Né? Sabe? Então, quando eu aprendo, né? Quando eu internalizo esse som, eu já posso pensar em usar em outras situações. Por exemplo, e se eu tocasse na relativa? Né? Então, vamos lá. Estou tocando em Ré menor. Que acorde gerou? Para mim, gerou um Ré menor com nona e décima primeira. Essas tensões são tranquilas para ti, né? Sim, sim. Ré menor 7, 9, ó. Né? Entende, ó? E isso aqui, quando eu for improvisar, o que é que eu já posso pensar? Pega esse pequeno trecho como motivo da tua improvisação. Entendi. Entendeu? E desenvolve esse motivo, né? Uma coisa bacana para você desenvolver motivos, eu acho que eu tenho até uma videoaula dessa no YouTube, você vai desenvolvendo através das terças, né? Por exemplo, ou então do próximo acorde, né? Eu vou tentando entender como isso funciona no próximo acorde. Por exemplo, vamos supor que eu esteja improvisando em cima de Garota de Ipanema, mas eu vou improvisar sempre retomando ao tema, né? Usando o tema como motivo, né? Então, no Fá com sétima maior, eu vou fazer o próprio. Aí eu vou pro próximo acorde, né? Eu nunca fiz isso, eu vou experimentar agora aqui contigo, tá? Eu vou pro próximo acorde. Então, eu tenho a opção de fazer, continuar, obedecer os mesmos graus, agora para Sol 7, né? Então, eu pegaria nona, sexta, nona, sétima e sexta, né? Que seria pegaria. Aqui eu estou fazendo Sol 7, 11ª aumentada, né? Só que a minha melodia está aqui, né? Eu peguei nona de Sol agora, peguei sétima de Sol, peguei sexta de Sol. Tá conseguindo entender? Sim, sim. Então eu vou desenvolvendo, né? Agora vem um acorde de Sol menor, né? Eu posso fazer a mesma situação, né? Só que pegando... Né? Pegando aqui. Aí vem para Dó. Dó, aí eu vou pegar também nona, sétima e sexta. Aí eu posso fazer... Finalizando em Fá, né? Sabe? Então, eu toquei toda uma parte da música, pegando apenas o tema e obedecendo os graus dos acordes, né? O meu foco foi o quê? Motivo melódico pensando nos graus 9, 7 e 6 de cada um dos acordes. Entendeu? Então, meu ponto de partida
foi esse, né? Eu posso também pensar de outra forma a mesma história, né? Eu posso pensar desenvolvendo esses motivos, por exemplo, de forma diatônica, né? E ver como que acontece. Aqui, pera. Agora tem que raciocinar. Eu vou desenvolvendo diatonicamente dentro da escala de Fá, ou então dentro do acorde, né? Aqui eu optei por usar a 11ª aumentada do Sol, né? Sim. Sol menor, Dó. Finalizando aqui na terça do Fá, né? Uhum. Então, é a questão da improvisação, do uso das tensões, vem muito disso, de você criar um caminho em que aquela tensão faça parte do seu desenvolvimento melódico, sabe? Certo. Por exemplo, chegar numa nota dessa, em cima de Sol maior, não é muito fácil, né, de você chegar aqui, mas dependendo da forma como você vem tocando, se você pensa... Tô tocando a harmonia, né? Sim. Então seria... Estou solfejando aqui, ó, minha nota forte é o 9º grau. Sim. Em Sol menor. Aqui eu já fiz 9, 5, 7, né, em Dó, né? Aliás, 6, 5, 7. Terminando no 7º grau de Fá, né? Então, esse Fá, essa nona, essa 11ª aumentada, elas fazem parte do meu desenvolvimento melódico, né? Eu diria assim, tu é um músico erudito, então tu vai entender bem o que eu estou falando, assim. Desconstruir a forma da música pensar. A música pensa como? Nota do acorde, a gente usa como as notas fortes, né? Da melodia e tal. E a gente usa como notas de passagem, nonas, sextas, né? Quartas e tal. Eu diria que é pensar o contrário disso, entendeu? É interessante pensar o contrário disso, né? Eu pensando nas notas do acorde como notas de passagem e pensando nas notas de tensão como notas alvo, né? Sim. É um bom exercício, né? É um bom exercício a gente fazer isso, né? É muito legal. Deu para entender a ideia? Sim. Ficou mais claro, assim, porque é aquela história, né? Eu venho de um universo onde está tudo escrito, faz o que está ali e está tudo certo. Então, não dá margem para criar, né? Embora é aquela coisa, né? Existam as cadências, né? Mas geralmente é um negócio que está escrito, né? Não te possibilita. Você pode brincar em cima desse tema, né? Não. Toca o que está ali que vai dar tudo certo, né? Então é mais engessado, né? É verdade. Eu vejo muito essa carência da compreensão de harmonia nos instrumentistas de corda e de sopros, né? O pessoal toca linhas melódicas que juntas saem uma coisa linda, né? Sim. Mas eles não, alguns deles, né? Eles não entendem bem qual a função deles ali, no sentido de que, peraí, que harmonia que a gente está tocando? O que eu sou dentro dessa harmonia, né? Que graus de cada acorde que eu estou passando, eu estou sendo, né? Assim, eu vou resolver onde, né? Sabe? Sim. Eu acho importante. Eu tenho até vontade de lançar um curso desse, assim, harmonias voltadas para sopros e cordas, né? Para músicos eruditos mesmo, assim, não para se tornarem músicos populares ou improvisadores, né? Mas sim para se entender, né? Para entender qual a sua posição dentro do todo, né? Sim, compreender mesmo, né? Porque eu confesso assim que
claro, como tu falou, é importante a faculdade, a universidade, né? Mas é aquela coisa, né? Passa tão rápido e a gente não consegue, né? Você tem uma pincelada de tudo, né? E aí aquela história, a gente acaba se agarrando com algumas coisas que são mais pertinentes ao que você quer, né? Como profissão, assim como instrumento, né? É verdade. E depois, se você não busca, né, a coisa não vem, né? Então, né, porque... É verdade. É importante também a gente, ainda falando dessa coisa da improvisação, né? Aprender a tirar temas, né? Ler muita música, decorando, né? E eu diria, cara, que a base de tudo é a harmonia, sabe? A harmonia é o chão que a gente pisa, né? Se Sim. a gente não entende de harmonia, a gente não sabe muito bem para onde a gente vai, assim, sabe? É meio que o nosso GPS na música, assim. Direciona a gente, né? Para onde a gente tem que ir, que tensões a gente tem que usar, que tensões a gente não pode usar, né? Sim. É a base, sabe? Então, é importante ter um estudo aprofundado de harmonia, assim, para poder desenvolver esse lado, né? Uhum. É por aí. Tem mais alguma dúvida, Odair? Quer conversar sobre mais algum tema específico e tal? Não, a princípio era isso. A pergunta é, quando tu tocou em bandas né, diversas ali, mas no forró, por exemplo, né, eu sei que é uma coisa bem regional também, e como tu tá nesse meio, como é que era desenvolver, né? Tinha liberdade no improviso, por exemplo, ou você respeitava, né? Claro que com as bandas se tem mais liberdade, né? Entendi. Cara, o contrabaixo, né? Ele é um instrumento naturalmente improvisador, assim, né? Você sempre improvisa no contrabaixo, a não ser que você esteja tocando algo realmente é um arranjo escrito e você tem que fazer daquele jeito, né? Mas na música popular, se você tocar a mesma música 4 vezes seguidas, são 4 vezes totalmente diferentes que você vai tocar aquela música, né? A guitarra, o teclado, a bateria, não, já tem um ritmo certo ali para seguir, né? O contrabaixo não tem muito isso, né? Existem vários tipos de levadas para o mesmo estilo, para a mesma música, entendeu? Existem, você pode inovar mais, né? Você pode ousar mais, né? E aqui no Ceará, cara, o contrabaixo, ele é uma das partes mais ricas do forró, né? É extremamente complexo tocar o contrabaixo do forró, sabe? Não é muito fácil, assim, né? Não é muito fácil e precisa realmente que você tenha a linguagem. Eu vou ligar o meu baixo aqui para te mostrar. Te mostrar mais ou menos como que a gente faz essa história. Eu vou invadir aqui 1 minuto, só para dizer que temos o Rodrigo Inácio acompanhando no YouTube. Seja bem-vindo, né? Já participou aqui com comentários. E se quiser entrar aqui também, conversar, participar da transmissão, participar da conversa, né? Esse momento que se transformou num debate, numa mesa, num bate-papo, né? Algo assim que está maravilhoso. Estou curtindo muito a conversa aqui. Tá bom? Legal. Desculpe se eu estiver, né, explorando demais aqui. Não, tá ótimo. Pode seguir. Então, por exemplo, né, você tem aqui mostrar aqui o baixo, né? Pronto, acho que tá vendo bem aí, né? Sim, sim. A gente pensa, basicamente, quando a gente pensa tocar forró, né? Você pensa, tônica, terça, quinta, né? Tá ouvindo o baixo legal? Você pensa isso aqui, né? Tá, mas a gente precisa entender que o segredo não tá na mão esquerda, mas está na mão direita, né? Normalmente as pessoas dizem o quê, né? Entenda a mão direita, né, como o bumbo, né? É isso? Então, se eu pensasse o bumbo, no forró, aqui do Ceará, eu tocaria, por exemplo, uma música do Wesley, né? O
O bumbo faz isso, né? Tá, está, tá, está, tá, está, tá, está, tá, está. Ou então a música mais antiga, né? Seria a tum, 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 tá, tum, 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 tá. Então seria tum, tum, tá, tum. Seria mais ou menos por aqui, né? Seria mais ou menos isso aqui. Só que não é só isso, né? Por exemplo, a safra de baixo, eu acho que o baixo, de uma maneira geral, foi um instrumento que evoluiu muito nos últimos 20 anos, sabe? A técnica, até porque é um instrumento muito novo, né? O contrabaixo elétrico, ele nasceu aqui na década de 40, 50, eu não tenho certeza. Mas foi isso, é um instrumento de 50, 60 anos, né? A gente ainda está desenvolvendo a forma de tocar esse instrumento, né? Enfim. Então, por exemplo, tem um cara chamado Victor Uten, não sei se você já ouviu falar dele. Vagamente. Victor Uten é um cara que revolucionou a técnica do slap. Ele revolucionou até. Depois deu uma procurada no YouTube. Ele é da década de 90, mas ele está na ativa até hoje, né? Então, ele meio que criou, entre aspas, uma técnica de slap baseada em paradiddles, né? Paradiddles é uma técnicazinha de bateria que é solfejando da cataco, taco, tataco, cataco, taco, tataco, cataco, né? Isso é uma coisa mais ou menos assim, né? E pelo menos eu, na minha forma de tocar, eu trouxe essa técnica para cá, né? Por exemplo, às vezes eu toco o forró, que é assim, né? Vamos pensar, ó, fazendo só a mão esquerda, né? Ó. Aí eu, com a mão direita, eu adiciono a técnica que eu vi o Victor Uten fazendo, ó. Né? É isso aqui, ó. Ó, a mão esquerda é só tônica, terça e quinta, né? Ó. Por exemplo, eu posso até me arriscar a cantar uma música que a Brena vai mangar de mim. Mangá é zoar. Mangá é... Deixa eu só te interromper um pouquinho. É que a tua mão direita tá por trás da faixinha que tem o teu nome. Tá, aí não dá para ver, não. Ao contrário. Pera. Ainda tá um pouquinho, mas dá para ver melhor agora. Se for um pouquinho para... Pera, é porque minha cabeça deu nó aqui agora, mas agora vai. É espelhado, pronto. Tá ótimo. E só aproveitando aqui a minha interrupção, o Rodrigo Inácio conseguiu entrar aqui. Aí eu já posso te colocar na tela? Dá um legal para mim, Rodrigo. Aí eu já vou colocar o Rodrigo aqui na tela e aí vocês podem interagir os três, tá bom? Tá ótimo, bacana. Seja bem-vindo, Rodrigo. Boa tarde. Maravilha. Ei, tu homem tá armado. Nossa. Então, só para mostrar, né, como que é aqui na mão direita, né? Na verdade, isso aqui é chamado de... É uma técnica de slap que envolve double thumb. Essa aqui não envolve double thumb, double pluck, né? Que são... É a puxada, né? Então, são dois, né? A gente usa dois. 1, 2, né? Em alguns momentos. O double thumb é quando você pensa o thumb do slap como uma palheta, né? Você vai para baixo e para cima, né? Você fica... Aí você pode usar isso usando artifícios de cordas soltas, de ligados, né? Por exemplo, né? Uma coisa mais para dar uma sonoridade mais interessante, né? Mas usando o double pluck, pensando nos paradiddles, né? O nosso forró, que seria tônica, terça e quinta, né? Se transforma. Vai ser bem devagarzinho. Aí vai acelerando, né?
e por aí vai, né? Sim. Só que ainda não é assim que se toca forró, porque ninguém passa a noite toda tocando forró com slap, né? Foi o que eu fiz, eu peguei essa linha de raciocínio do Victor Uten, né? Junto com essa coisa do groove do Jaco Pastorius, os baixistas, né? Os grandes nomes do contrabaixo, né? E eu via também muitos baixistas de forró fazendo isso, né? Tem vários grandes nomes aí nacionais, né? Que são todos aqui vizinhos da gente, assim, né? O Rodrigo deve conhecer, acho que o Rodrigo é daqui de Fortaleza, né, Rodrigo? Ou não? Professor, boa noite. Tá escutando direitinho? Boa noite, Odair. Boa noite, professor. Massa essa aula, né? Mas estava curtindo tuas aulas esses dias aí. E quando foi sexta, eu fui tirar um pé de serrazinha aqui, né? Nas regiões aqui litorânea. E eu usei algumas coisas. A gente que tá meio engessado, às vezes, com aquele, né, aquele pé de galinha. E aí você pega assim, começa a abrir esse horizonte de começar. Por exemplo, para mim veio muita ideia de pensar em cada acorde como escala, sabe? Aquela dica que tu deu, muito massa. Né, você tá... Eu acho que isso abriu muito o meu horizonte. Sim, eu consegui aplicar algumas coisas, venho tentando aplicar, porque também a gente vem tocando de uma maneira e isso interfere na linguagem da gente, né? Então, eu tô pegando altas dicas aqui, né? Eu particularmente uso o contrabaixo no forró pé de serra mesmo, né? Baião, shot, pé de serrazão violento, mas ultimamente o forró, não vou falar evolução, né, mas o contrabaixo elétrico tem passado por um bocado de coisa aí, que nem o senhor estava falando também, junto com os estudos que a gente vem vendo e tal, e a galera está sendo influenciada e fazendo, né, por exemplo, né, o cara que antigamente era... Né? Então, assim, já tem outra viagem. E a gente percebe também, professor, quando o senhor falou do forró, veio muito forte que, por exemplo, se você escuta um forró tocado há 6 anos atrás, o baixo fazia uma parada, sabe? Sim. E agora você pega, o baixo está fazendo outra parada, né? Aí eu sei que o senhor vai falar um pouco dessas paradas. Uma música aqui para mostrar para vocês aqui. Por exemplo, uma música de um forrozinho, né? Para a gente poder tocar aqui. Mas antes eu vou mostrar aqui como que faz, né? Deixa eu só passar as propagandas do iFood aqui. Enfim, aí o forró, né? Deixa eu subir aqui. Mas eu vou ter que mostrar o baixo aqui um pouquinho, viu, Brena? Por isso que a câmera tá baixa. Pronto, abriu aqui a música, vou segurar ela. Então, o forró hoje a gente pensa um negócio mais ou menos nessa linha a mão direita bem mais complexa, sabe? Bem mais, ó. Sabe? Muito mais informações na mão direita, né? Que foge muito daquele contexto que a gente chama de Santo Antônio, né? Santo Antônio, Santo Antônio, Santo Antônio, Santo Antônio. A gente foge do Santo Antônio, né? O santo começa a dançar, né? É uma coisa mais assim, né? E empregando numa música, né? Vou tentar tocar essa música aqui para vocês. Não sei se vocês estão ouvindo aí. Estão ouvindo? Sim. Então, passa logo pro forrozão aqui, né? A voz parece a minha, mas não sou eu cantando, tá? Seguir meu destino, sou todo que ali dentro. Não podemos bloquear nossos caminhos. Talvez descobrirás, nossa história não foi só um minuto, sem futuro nenhum pra nós. Mas se agora não dá mais pra viver amado antes, talvez por medo de querer, mas não vê o amor
não se esconde, mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe. Não se foge, não se pode negar, o amor só emprega assim. Esse planeta de cor. Por aí vai, né? Quer dizer, o forró, o baixo no forró é mais complexo, né? Aqui para as bandas do Nordeste, assim, né? É uma coisa bem mais troncha de se ouvir, né? Série de técnicas, né, professor? Eu acho que o que vem é ramerão, pull-off e esses ligados, eu acho que é uma das maiores dificuldades, às vezes, da gente também limpar esse som, né? E quando você vai emendar isso com slap, né, que eu acho que assim, não tenho certeza, muitas horas de estudo. Por exemplo, eu tive muita dificuldade mas é um ramerão, é um pull-off, mas como usar e onde utilizar é ali uma questão minuciosa, né? A gente percebe quando, por exemplo, a gente está escutando Tropicália aí agora, e você vê o baixo ali, velho, a linha de baixo pesadona mesmo, o groovizão pesado, né? E você vê a quantidade de técnicas, né, assim, que acontece. Então, o estudo do baixo hoje no forró, né, é muito complexo. Para mim, por exemplo. Aí só, bossa nova, vamos tocar aqui uma bossa nova. Massa, tá? A gente pega uma partitura, eu particularmente estudo na UES, né, estou tentando fazer, estou terminando o curso de licenciatura, eu estudei música ali no IFCE, fiz curso técnico e tal, aí na partitura era massa, né? Mas aí, que nem tocando mesmo na noite, ó, daí, no forrozão aí pesado, a música popular, mano, é foda, tipo, é que nem o Juventus falou, um dia você toca de um jeito, no outro já é de outro, sabe? No outro já é de outro, e aí você pega um esquema de pé de serra que ele toca, sei lá, dominante, subdominante, volta para, não sei, fundamental, não sei, e aí você já pega outro que tem outro caminho harmônico, sabe? E também isso influencia, né, nesse caminho dos baixos, né? Então, assim, é dureza. E a gente vê pouco, assim, eu tô falando por mim, a gente tem uma galera que toca pra caramba aqui no Nordeste, mas às vezes a gente vê pouco material, assim, tipo um curso como esse, pô, do caramba, né? Assim, a galera tá em casa, eu mesmo posso ver e rever o Juventus lá falando a mesma coisa, isso é muito massa, assim, né? Então, assim, falando primeiro das dificuldades, depois babando um pouquinho o professor, né? As dificuldades que é as técnicas, Brena, as técnicas que a gente tem. Brena, peraí, deixa eu ver aqui. Eu vou ter que fazer um Pix agora. Eu não assisti tudo, não. Mas lá na frente o senhor vai falar alguma coisa sobre essas técnicas, sobre pull-off, hammer-on, ou algo assim do tipo, ou algumas dicas que o senhor pode falar hoje, aproveitando que a gente está falando sobre forró, usando tendo um bom gosto, né? Não exagerando, porque eu acho que a questão é essa, dentro de um bom gosto musical e tal. Sim. Na verdade, nesse curso, não, eu foquei mais na questão da compreensão das escalas para você poder entender essa coisa mais da harmonia, da improvisação, né? Eu foquei mais nas escalas, não na técnica do contrabaixo em si, né? Mas eu posso dar algumas dicas aqui, né? Apesar de que o nosso horário já está um pouco esticado, mas eu posso sim tirar aqui uns 5, 10 minutinhos para a gente poder ver essas dicas. Mas, Odaí, tu conseguiu entender mais ou menos como é a linguagem do forró? Sim, ficou bem claro para mim, assim, e aquela coisa, né, acostumado a ouvir só os clássicos ali, e aí, claro, não acompanhar, porque né, como eu venho de uma formação de música clássica, então tô sempre, né, em busca de um repertório mais nesse sentido, né, e agora que eu estou saindo dessa zona de conforto, assim, do tipo, tem a partitura, vou executar o que está na partitura. Não, deixa eu ver como é que é o processo de criação para poder trabalhar também e explorar, né? Então, eu venho procurando dedicar um tempo para isso também, né? Então, mas deu para notar bem, assim, essa questão da mutação, né, que entra dentro da música popular, né? Então, Sim. Que nunca vai ser a mesma coisa, né? Sempre vai ter uma execução diferente a cada momento, Isso. né? E tanto assim, só para finalizar, né? Eu acompanho um pouco do meu conterrâneo lá, que é o Yamandu Costa, né? Que Nossa, cara, sou fã. assim,
faz miséria com o instrumento, né? E cada execução que ele faz é única, né? Porque ele está sempre buscando elementos novos e coisa, né? Então, É verdade, é dá verdade. para entender que no trabalho que você faz, assim, e na explicação que você me deu agora, funciona dessa forma, assim. Sim, Só sim. agradeço, foi muito esclarecedor mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço, eu que agradeço. Para a gente finalizar, pessoal, esse nosso momento, eu vou ver algumas dicas de hammer, né? E de hammer-on, de pull-off, como o Rodrigo me pediu, e até mesmo de escalas, né? Para a gente poder desenvolver, né? Essas coisas assim. Eu acho, na verdade, quando a gente está pensando em improvisar, falando agora de improvisação, porque apesar de não ser um solo improvisado, né? É uma levada improvisada. Então, a gente está, assim, falando de improvisação, né? Eu quero fazer uma pergunta para vocês e eu quero saber se vocês pensam igual a mim. Não estou dizendo que o meu pensamento é o certo, eu quero saber se vocês pensam igual a mim. Se fosse para vocês escolherem uma escala para improvisar, que escala vocês escolheriam? Tempo! Olha daí. Mas pentatônica sempre a gente tá lá nela, né? Sim, pentatônica porque a gente, sem medo de errar, tá suave, sossegado, é a primeira que já vem na mente, né? Aí, Rodrigo escolheu a pentatônica. Massa. Olha daí. Eu vou na mesma linha também, né? Porque dali é mais fácil. Entendi. E vocês não escolheriam a mesma escala que eu. Eu escolheria a cromática. A pentatônica não está dentro da cromática, não? Sim. Entendeu? Para improvisar, eu acho que a gente só precisa, claro, depois de alguns longos estudos, né, tirar muita música, né, aprender muitos temas, estudar muito sobre a harmonia, você percebe que você só precisa da escala cromática. Porque o som está aqui, ó. Você não vai pensar dórico, você não vai pensar diminuto, você não vai pensar pentatônico, você vai externalizar o som que está aqui, entendeu? A nossa música tonal, ela se baseia em quê? Baseia em duas sensações básicas, né? E um ali no meio, tensão e repouso, né? E afastamento ali, né? Mas o afastamento é uma ponte entre a tensão e o repouso e vice-versa, né? Aliás, entre o repouso e a tensão, né? Ou seja, as duas sensações fortes são tensão e repouso, né? Então, se eu não souber muito como improvisar em música tal, ou como fazer levada em música tal, basta eu ter em mente que eu quero causar sensações de tensão e de repouso. Eu vou conseguir já extrair alguma coisa. Se eu tocar pensando sem pensar em escala, sem pensar em técnica, em teoria, né? Pegar um Ré maior, vai. Percebe que tudo que eu estou fazendo é tensionar e repousar. Ré maior. Tensionei, repousei. Tensionei, repousei. Eu não estou pensando em notas. Eu não estou pensando em acordes. Aqui eu estou tocando Ré, Ré sustenido, Ré, Ré bemol, Ré. O que eu fiz aqui agora? Pode crer, professor. Pode crer. Eu nunca tinha me ligado nessa aí, não, hein? Mas o senhor falou lá, deu essa dica mesmo, mas agora, escutando o som e fiz umas paradas aqui, pensar nesses caminhos mesmo. Mas, e então, que nem aí eu me lembrei do Nelson, um dia desse, ele falou que não tem nota errada, né? Então, a gente pensando dessa forma, não tem nota errada, né? Muito massa. Não tem. Tem a nota que como é que eu digo assim? Existe nota mal tocada e não nota errada.
A nota mal tocada pode ser até a tônica. Se ela tiver mal tocada, ela vai sair feia. Entendeu? Então, é muito isso, assim, como eu toco, né? E pensando agora em dicas de hammer-on, voltado para o forró e tal, né? E pull-offs, né? Eu posso pensar, por exemplo, na escala, a pentablues, né? Ré menor, pentablues, né? De Ré menor. Pensando aqui, ó, usando o cromatismo do quarto para o quinto, né? Tá? E eu vou pensar em atacar as notas do acorde, né? Com os hammers, tipo, ó, usando sempre, me limitando ao universo da pentablues, tá? Eu vou pensar em atacar as notas do acorde de Ré menor, tá? Então, ó, é como se eu pensasse em aproximação diatônica, né? É como se eu pensasse, não, eu estou pensando em aproximação diatônica, eu estou usando, para fazer hammer, a nota que não faz parte do acorde, mas que está dentro da pentablues, né? Então, por exemplo, eu faço o Ré, tônica, para chegar no Ré oitava, eu toco ele e faço um hammer-on da sétima para a oitava. Ó. Nunca esquecendo da mão esquerda, pessoal, sabe? A mão esquerda da gente, é interessante a gente pensar não só como uma bateria, mas como uma parte percursiva da história, né? Ó. 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 Tô fazendo só... eu tô variando as cordas... E agora eu vou distribuir nota. Entendeu? Distribuindo notas, né? Novamente, pensando apenas em tensão e relaxamento. Eu não pensei em escala nenhuma. E distribuindo notas aqui. Então... Só, o que eu falei agora foi só mesmo uma dica para a gente nunca esquecer da mão direita, de deixar essa mão direita interessante, pensar ela como uma percussão de uma maneira geral, a soma da parte percursiva da música com a bateria, tá? Na mão esquerda, a gente vai se utilizar da pentablues, né? E para isso, como eu estava falando, a gente vai pensar as notas do acorde, tônica, terça, aliás, tônica, quinta, terça, tônica, como notas alvo, e a gente vai usar as notas da pentatônica para aproximar com o hammer. Tá entendendo? Eu estou sempre aproximando aqui a oitava, ó, pela sétima, a quinta pela quarta aumentada, né? Ok? E eu posso até aproximar a terça pela tônica e voltar para ela, né? Porque, enfim, é a minha limitação da pentatônica. Eu não passo pelo segundo grau, né? Eu tenho 1, 3, 4, 4 aumentado, 5, 7 abaixado e oitava, né? Eu não passo pelo segundo grau. Então, eu posso pensar... Né? Aqui eu usei a... Deu para entender aí como é que eu estou fazendo? Sim. Então, é sempre pensando nisso, né? E se eu for pensar em pull-off, eu acho que descer a escala é a maior pedida. Eu estou tocando... Estou fazendo pull-off para fazer frase mesmo, né? Eu tô fazendo aqui a oitava para a sétima. Aí eu tô fazendo aqui quinta para o quarto. Aí eu chego na terça. Aí eu faço tônica para a sétima. E finalizo com terça tônica, né? Então seria...
juntando os dois, né? Pensando nesse, como aplicar um pull-off, né? Mais no sentido de frase e tal, dentro do forró, essas coisas assim, né? Ok, galerinha? Ficou claro aí? Maravilha. Desculpa, cheguei atrasado, mas perdi esses bizu. Mas aí eu vou. Vai ter outro encontro, vai rolar outro, né? Assim, desse naipe, assim, ao vivo. Eu não sei, acho que é com a Brena. Eu acredito que não. Mas se vocês fizerem muita questão, chegarem para a Brena, perturbar o juiz dela, eu acho que também não vai acontecer. Porque seria muito legal, Breno, assim, porque depois a gente assistir todo o conteúdo, né? A gente anotar nossas observações e tal, ter essa troca de ideia com o professor mesmo. Ó, professor, eu acho que está massa, mas e se eu usasse desse jeito, dá certo, né? Porque eu não concluí tudo, não assisti tudo. Então, eu já cheguei, peço desculpa também, Breno, ter entrado atrasado, a Odaí, o Juvencio, né? Mas seria muito interessante para a gente esclarecer, assim, para não ficar aquela coisa aberta depois que a gente terminar aquele conteúdo, né? Assim, na programação, a nossa programação só previu esse encontro mesmo, né? Um encontro para cada curso, um encontro ao vivo para cada curso. A carga horária maior é uma carga horária assíncrona, justamente porque a gente pensou em deixar o conteúdo acessível para que as pessoas possam ver no momento que quiserem, que tiverem disponibilidade, acesso aos equipamentos, né, ao computador, a celular. No ao vivo nem todo mundo tem como participar, né? E aí a carga horária maior realmente é uma carga horária assíncrona. Né? Agora sim, você pode, de repente, tendo alguma dúvida, você pode acessar lá nas aulas tem um campo para você colocar comentários. Né? Aí, se você tiver alguma dúvida, você pode colocar lá nos comentários, lá onde tem na página que tem a aula, né? E aí a gente pode encaminhar para o professor, ele pode, né, de acordo com a disponibilidade dele, ele pode posteriormente enviar uma resposta, enfim, né? Outra coisa, pessoal, eu estou aí no Instagram, né? Me procurem lá e como a Brena disse, né, de acordo com a minha disponibilidade, eu estou super aberto, assim, a tirar dúvidas, cara, sabe? Eu sou professor, mas eu não sou aquele tipo de cara que só fala se me pagar, mande o Pix que eu lhe respondo, né? Não, imagina, não tem isso não, sabe? Eu gosto de dar aula para conteúdos que são grandes, né? Por exemplo, vamos entender o campo harmônico da escala menor melódica, né? Vamos estudar, ok, aí a gente vai passar o quê? 1, 2, 3 meses estudando junto? Ok, vamos marcar umas aulas. Mas se for aquela coisa tipo, professor, eu estava fazendo isso aqui, eu não entendi isso aqui, eu posso fazer assim? Uma coisa que a gente resolve em 2 minutos, tô lá no Instagram, pô, manda um direct lá que a gente bate um papo, viu? É o mesmo nome aí, Juvencio Linhares, né? Vocês vão ver um caba bem feio, aí sou eu. Viu? Eu tô super aberto, assim, para responder dúvidas da galera. Oxi, é um prazer enorme fazer isso. Nem sempre eu consigo, mas quando eu consigo, por conta do tempo, né? Ok, meu povo? Então, gente, eu queria agradecer a presença de vocês, a participação, a disponibilidade, né, em aparecer nas câmeras, né, aparecer na transmissão aqui com a gente e compartilhar o conhecimento com o professor, ter esse bate-papo, essa conversa, né, vocês tiveram a oportunidade de tirar dúvidas, de ver algo ao vivo, né, ali acontecendo em tempo real, então isso é maravilhoso. Então, eu agradeço, Odair, Rodrigo, e aí, tendo algum comentário a mais, alguma dúvida, vocês podem colocar lá naquele campo, lá das aulas, ou entrar em contato diretamente com o professor Juvencio, né, de repente esse é o começo de uma conexão, né, de um acompanhamento até do trabalho dele e vice-versa, né, ele do trabalho de vocês, enfim. É isso aí. É isso, então, muito obrigada. Agora nós vamos partir aqui para os momentos finais. Estou removendo aqui os meninos.
Juvencio, eu queria só te pedir para você, enfim, perguntar se você tem algo mais a acrescentar, as suas considerações finais agora, para a gente partir para o nosso encerramento. Só queria dizer o quanto é enriquecedor a troca, né? O quanto é enriquecedor poder partilhar, né? E poder entender a cabeça das pessoas, assim, como a cabeça da pessoa funciona, como ela pensa, né? E a gente poder trocar ideias, assim. E eu queria agradecer por esse momento de troca que eu tive aqui com o pessoal, que foi realmente muito bacana, assim, foi muito legal para mim. E eu acho que é isso. Foi maravilhoso, né? Eu estava aqui nos bastidores acompanhando, um momento incrível de troca, né? Muita troca de experiências, de conhecimentos, enfim. E o FIME e a Casa de Vovó Dedé agradecem a sua participação no festival, que enriqueceu demais, né? O material que você trouxe, né? A sua sugestão de temática de curso, as suas ideias, né? Que foram implementadas. Então, nós agradecemos, né, a sua participação aqui também, a sua disponibilidade em participar aqui ao vivo, a sua generosidade, né, em compartilhar as suas experiências, os seus conhecimentos aqui conosco. Esse encontro ele vai ser disponibilizado posteriormente para quem não esteve ao vivo aqui, né, para que possa acessar também esse momento, né, que foi maravilhoso. Então, agradeço novamente ao Odair e ao Rodrigo por terem participado. Muito obrigado, também agradeço demais aos dois, foi muito bacana. E é isso, nós ficamos por aqui e seguimos com o FIME, as aulas, as gravações desses encontros vão ficar disponíveis até o dia 20 de dezembro, né? Assim que entrar na plataforma, fica disponível até o dia 20 de dezembro. As aulas também dos cursos ficam disponíveis até o dia 20 de dezembro, então aproveitem ainda o que tiverem que aproveitar. E obrigada pelas participações nos recitais, nas mesas temáticas, enfim. E é isso, nós ficamos por aqui e até a próxima.